O Paraná é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, com o quinto melhor PIB do país e também ocupa a quinta posição em quantidade de municípios, são 399. Toda essa organização e desenvolvimento exigem um padrão de qualidade nas ações realizadas no estado. Na série de entrevistas sobre o trabalho das seccionais da OAB nos estados, o programa OAB Entrevistas de hoje vai mostrar tudo o que a OAB tem feito no Paraná, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. Nossa conversa começa agora. Para a advocacia, nunca é demais repetir o quanto as prerrogativas da classe são essenciais para a cidadania. No estado do Paraná, a OAB tem destacado a relevância desse lema em todas as ações pontualmente. Para conversar sobre essas ações, nós estamos recebendo o presidente da seccional do Paraná, Dr. Augusto Noronha, e ele vai falar todas essas ações realizadas lá na seccional. Dr. Augusto Noronha, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui falando com vocês do Conselho Federal. Que bom. Doutor Noronha, a seccional tem um serviço de linha direta OAB Prerrogativas que permite ao profissional a defesa de atuação com apoio da seccional. Em 2016 foram mais de 2.000 atendimentos, né? E se por um lado é bom que a classe ela se sente protegida pela entidade, por outro a gente vê que existe uma preocupação por tantos casos. A luta de defesa das prerrogativas é algo constante. Como lidar com isso? Bom, inicialmente nós temos que dizer que a OAB do Paraná hoje tem o privilégio de ter um conselheiro federal como presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. E que na nossa história, do nosso DNA, nós temos uma luta muito grande pela defesa das prerrogativas profissionais. E o nosso conselheiro Cássio Teles, que hoje comanda as prerrogativas no âmbito do Conselho Federal, trouxe essa prática também para o Conselho Federal, que tem sido difundida pelo Brasil e que tem se mostrado muito exitosa. E um dos exemplos de trabalho exitoso que a OAB do Paraná realiza é esse DISC Prerrogativas 0800, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu sempre digo que o nosso DISC Prerrogativas, ele é um serviço que trabalha no sábado, no domingo, no feriado, no carnaval, no ano novo, em todos os dias que o advogado precisar, ele vai ligar e a OAB do Paraná vai dar o suporte quando ele se deparar diante de uma violação de prerrogativa profissional. Então, os números realmente chamam muita atenção, porque foram 2.000 atendimentos, mas nem todos os atendimentos efetivamente se demonstram serem casos de efetiva violação de prerrogativa profissional. Há muitas vezes um desconhecimento de alguns colegas nossos sobre o que realmente é violação de prerrogativa profissional, quais são efetivamente os seus direitos, e a nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas faz um trabalho sensacional que nos orgulha muito, junto com a Câmara de Prerrogativas, que no Paraná nós temos a Comissão de Prerrogativas, a Câmara de Prerrogativas, que é presidida por um diretor, e que tem efetivamente ajudado muito o advogado a não ser prejudicado no seu exercício profissional. E sobre os atos de desagravos? Ao longo desses 3 anos foram realizados muitos atos de desagravo e qual é o reflexo desses atos para a classe? Então, nós no Paraná temos um processo muito criterioso de análise dos pedidos de desagravo, inclusive com a participação e intimação das próprias autoridades coautoras, que são muitas vezes intimadas a se manifestar no próximo processo. Já se criou a cultura no Paraná, inclusive, de que a própria Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público já constitui advogado para fazer a defesa dos seus integrantes, de tão respeitada que é a Câmara de Prerrogativas no Paraná. E quando há efetivamente julgado um desagravo, esse desagravo é deferido, ele, sem dúvida nenhuma, ele é realizado de preferência no local do agravo, da violação que o nosso profissional recebeu. E nós tivemos, sim, muitos desagravos cumpridos em todo o estado do Paraná, mas basicamente o que menos importa é o número, mas sim a necessidade efetiva da OAB, sempre que estiver e se deparar com um caso de violação de prerrogativa profissional,
ela deferir o desagravo, preferencialmente, rapidamente fazer o desagravo do nosso colega. Muitos advogados, às vezes, são constrangidos de forma efetiva na sua vida profissional, às vezes com um cliente, às vezes numa audiência, às vezes impedido de efetivamente exercer a sua profissão, e é importante que a OAB esteja sempre firme e atuante. Eu sempre digo o seguinte: não existe OAB sem a correta e rápida defesa das prerrogativas profissionais. E nosso ato de desagravo é um ato previsto em lei e que deve ser sempre cumprido. Com certeza. Agora, uma outra ponta, porque se por um lado a seccional trabalha pela defesa das prerrogativas, também está atenta com outro problema, que é a questão do exercício irregular da profissão. A seccional realiza um trabalho de fiscalização no Estado e eu queria saber qual é o resultado disso. Então, nós temos que também estar sempre olhando para a nossa própria profissão, fazendo a fiscalização dos nossos advogados também, para que nós possamos separar o joio do trigo. Aquele que trabalha bem, trabalha eticamente dentro do que prevê a nossa lei, que é um advogado correto e que está de acordo com a legislação, ele sempre vai ter toda a proteção da OAB. Mas nós, obviamente, que esse advogado, e que são a grande maioria, eu sempre tenho dito isso, a grande maioria dos advogados são corretos, são éticos, são honestos, cumprem rigorosamente o disposto na Lei 8.906 e nosso Código de Ética e Disciplina. Mas aquele que não atua dentro da lei, aquele que está em desacordo com as normas legais, ele sofre sim o processo de fiscalização, seja por denúncia ou por movimentação espontânea da nossa Comissão de Fiscalização, e essa fiscalização tem que ser efetiva. A advocacia, ela pede que não haja concorrência desleal, não haja advogados que tenham atuação diversa do que prevê a lei, porque muitas vezes prejudica todos nós, profissionais da advocacia. E mais do que isso, nós temos que impedir o exercício ilegal da profissão por aqueles que não são inscritos na OAB, por aqueles que exercem outras profissões ou que efetivamente se passam por advogado. E nós temos na OAB do Paraná uma atuação muito rigorosa, não só na seccional, mas em todas as subseções. Inclusive com vários casos onde as denúncias gravíssimas de profissionais que sem terem inscrição na OAB faziam exercício profissional e alguns casos acabaram inclusive com prisão em flagrante daqueles que estavam cometendo o exercício ilegal da profissão. É óbvio que nós temos que estar atento a isso, temos que proteger a advocacia e só se protege a advocacia com os dois pilares: a plena defesa das prerrogativas profissionais e também a punição daqueles que não andam dentro da lei. Os últimos 3 anos foram de muitas conquistas para a advocacia paranaense. O presidente da Seccional do Paraná, Dr. Augusto Noronha, está conosco hoje no OAB Entrevistas e fala agora dessas ações. Dr. Noronha, logo no início da sua gestão, em 2016, a Seccional conseguiu uma conquista importantíssima, que foi a regulamentação da advocacia dativa do Estado. Como foi esse processo? Então, foi um processo muito importante para toda a advocacia do Paraná, onde nós conseguimos, junto com a Procuradoria-Geral do Estado e com a Secretaria da Fazenda, fazer uma tabela de honorários advocatícios e, efetivamente, disciplinar a forma de pagamento administrativo dos advogados que prestam serviço da advocacia dativa. Isso tem gerado muitos benefícios para a advocacia paranaense. Hoje nós temos mais de 10 mil inscritos, estamos com uma nova lista aberta, que na nossa expectativa vão ter 14 mil advogados inscritos no programa de advocacia dativa da OAB do Paraná, que tem uma lei estadual que rege exatamente como é a forma que ela deve se processar e que tem dado muitos frutos, mais de 28 milhões já de recursos pagos a toda a advocacia paranaense e que tem, sem dúvida nenhuma, colaborado principalmente para a advocacia iniciante, para aquele advogado que está começando, ele iniciar muito forte na advocacia para que ele possa ter esse começo e ajudar ele a sobreviver. Então, nós estamos muito felizes com o resultado, acho que esse é um dos maiores projetos da nossa gestão, de fazer essa inclusão com trabalho e renda para a advocacia iniciante e para toda a advocacia do Paraná. Então, hoje, um advogado que está em Guaíra, que está em Jacarezinho, que está em Campo Largo, que está em Paranaguá, Foz do Iguaçu, todas as cidades do Paraná, ele tem
efetivamente acesso à advocacia dativa e ele pode escolher 3 comarcas no qual ele vai advogar. Isso tem dado uma alegria muito grande para todos os advogados paranaenses. Imagino. Doutor Noronha, em uma outra situação, a seccional conseguiu que não fosse descontado imposto de renda dos honorários contratuais. O que representou isso para a classe? Nós tínhamos uma série de questionamentos dos profissionais da advocacia da retenção do imposto de renda no momento do saque dos alvarás. Como se o Poder Judiciário pudesse fazer, às vezes, da própria Receita Federal e fazer essa retenção. E muitas vezes não se levava em conta a própria natureza jurídica das sociedades, em qual enquadramento legal eles tinham. Isso estava gerando uma série de problemas. Nós fizemos uma ação muito efetiva junto à Corregedoria e impedimos que tivesse sendo feito esse desconto do imposto de renda no momento do saque dos alvarás. É evidente que nenhum de nós desconhece a obrigação do pagamento tributário e nós não questionamos isso, mas o que nós entendemos é que cabe ao advogado, após o saque, ele mesmo, dentro do seu planejamento financeiro e dentro do seu modo escolhido para a sua contribuição, ele fazer a sua própria declaração dentro do que ele bem entender, porque alguns estão no sistema presumido, outros estão através do lucro real, alguns estão no simples. Então toda essa situação, uns preferem fazer o saque pessoa física, outros pessoa jurídica, e isso estava gerando muita confusão e que agora foi resolvido graças à atuação da OAB Paraná. Que bom. Doutor Noronha, como foi a mobilização da seccional nesses 3 anos por novas salas de advogados e novas sedes de subseções? Como foi essa mobilização? Um dos grandes projetos da nossa gestão, e é uma característica nossa, de toda a diretoria, nós somos workaholics, como dizem os americanos, mas como nós dissemos, aqueles que gostam de trabalhar muito, e nós trabalhamos intensamente no sentido de levar todas as subseções do Paraná melhoria nas instalações, melhoria da qualidade de trabalho dos advogados. Por isso, nós hoje, junto com a Caixa de Assistência, a OAB Paraná e a Caixa de Assistência vão entregar 40 obras durante a gestão. Nós vamos entregar 8 sedes novas de subseção e nós reformamos dezenas de salas dos advogados, com destaque muito grande para a sala do Tribunal de Justiça do Paraná e do Fórum da Advocacia Trabalhista, que hoje são salas modelos, salas agradáveis, com computadores de primeira linha, com café e com toda a possibilidade do exercício profissional pelos advogados do Paraná e pelos advogados que nos visitam no nosso estado. Então é muito bom ver a advocacia reconhecendo esse trabalho, se sentindo valorizada pela qualidade da sala, que muitas vezes o advogado vai do interior, vai ao Tribunal de Justiça, precisa deixar uma bagagem para entregar memoriais, para fazer sustentação oral. Ficou muito mais agradável a entrega das becas para os advogados fazerem a sustentação oral, os serviços que a OAB presta nas próprias salas. E nós temos visto que o advogado tem avaliado muito bem essa ação que nós fizemos. E a menina dos olhos nossa tem sido, sem dúvida nenhuma, também as novas sedes, que é um resgate que nós fazemos, a dignidade da advocacia, continuando o trabalho de alguns presidentes dos presidentes que nos antecederam, e já entregamos Araucária, já entregamos Campo Largo, Francisco Beltrão, vamos entregar Lapa, vamos entregar Maringá, Ibaiti e outras, Toledo, vamos entregar também Guarapuava, enfim, são um conjunto de obras muito importantes para a valorização da advocacia, não só na capital, mas principalmente no interior do estado. Uma ampliação bem expressiva, né? Muito expressiva. Nós temos uma estimativa de terminar a nossa gestão com um acréscimo patrimonial muito significativo da OAB. Em cálculos preliminares que nós fizemos, há a possibilidade de nós estarmos praticamente dobrando o valor patrimonial da OAB em relação aos seus ativos. E isso é muito importante. Isso mostra que nós estamos investindo bem nos recursos da advocacia. E com relação à quantidade de subseções, o senhor tem esse número? Sim, nós temos hoje, e eu sou um especialista em números, gosto muito, sempre estudo muito através de números e informações. Nós temos hoje
aproximadamente 68 mil advogados no Paraná, nós temos 48 subseções, nós temos mais de 210 salas de advogados administrados pela OAB Paraná e aproximadamente 600 funcionários. Isso mostra o tamanho e o gigantismo da OAB do Paraná, mas principalmente a importância do serviço que nós prestamos. E o advogado tem reconhecido isso, tem me dado muita satisfação. A sociedade sempre pode contar com a advocacia para lutar pelos seus interesses e direitos. E no Paraná, essa relação não é diferente. O presidente da seccional da OAB do Paraná, Dr. Augusto Noronha, está conosco hoje no OAB Entrevistas e fala agora da atuação da seccional pela sociedade, pelos cidadãos. Dr. Noronha, quais os resultados do projeto de conscientização pelo fim da discriminação racial, criado pela Comissão de Igualdade Racial da sua seccional, que foi criado a partir de um ato de racismo que aconteceu em Curitiba? Existem muitas ações na seccional com relação ao combate ao racismo? Existe. E aproveitar inicialmente e dizer que uma das comissões mais atuantes que nós temos na OAB do Paraná é a Comissão de Igualdade Racial, que é presidida pela doutora Silvana e que tem feito um trabalho muito importante de inclusão, de debate e de conscientização. Tanto é que nós aprovamos um plano de valorização justamente dos advogados negros, que nós aprovamos um plano de valorização de toda a advocacia com inclusão. Então, é muito importante que se diga que o trabalho feito pela Comissão de Igualdade Racial tem sido muito efetivo, tem atuado de forma muito contundente nos casos de denúncia de discriminação racial. E esse caso que foi mencionado por você é um dos tantos casos em que a comissão atuou. Doutor Noronha, em um outro momento marcante no Brasil, em que diversos estudantes eles fizeram manifestações em vários estados contra a reforma do ensino médio, a Comissão da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos da Seccional do Paraná teve uma atuação importante e incisiva naquele momento, porque ela visitou as escolas para garantir a integridade física desses alunos. É verdade. Como é que o senhor avalia essa atuação? Doutor Noronha, vamos falar agora de prestação jurisdicional. A seccional teve uma atuação muito constante com relação a isso e eu até queria listar aqui 3 ações, foram várias, mas eu vou listar 3 aqui. A OAB do Paraná ela lutou por mais investimentos para o primeiro grau de jurisdição, principalmente nas comarcas do interior, onde advogados fizeram manifestação por mais recursos. Também lutou contra a redução do órgão especial e criação de uma nova Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado e reivindicou a criação de novas varas, como em Guarapuava e Campina Grande do Sul, além de ampliação de diversos fóruns. Uma boa prestação jurisdicional é ainda um dos grandes desafios do Poder Judiciário? Sem dúvida. Hoje nós temos um judiciário que é muito caro. Nós gastamos mais de 1,3% do PIB para manter a máquina judiciária em todo o país. Essa é a média. E muitas vezes a qualidade do serviço que se presta não é adequada. Mas eu acho que nós no Paraná avançamos, mas também avançamos com muita luta da OAB do Paraná, mostrando qual era o caminho, sendo, como diz Luiziana, sempre da Bahia, sendo porto e farol, principalmente no sentido de colaborar com a boa política de investimento que deve ter o Poder Judiciário.
Hoje o Tribunal de Justiça está muito bem aparelhado, não precisa de novos investimentos, o investimento precisa ser no primeiro grau. E foi assim que nós pedimos, foi assim que nós exigimos, para que nós tivéssemos efetivamente uma ação mais efetiva de melhoria das instalações no primeiro grau, mais varas, processos que andem mais rápido e mais juízes. É isso que a população quer. A maioria dos processos estão em primeiro grau, então é lá que tem que ser priorizado o investimento. Uma das situações que você mencionou, teve uma situação que alguns desembargadores pretendiam a redução do órgão especial, diminuindo o número de julgadores, criando o que nós tínhamos chamado de desembargadores de primeira classe, aqueles que teriam superpoderes para fazer a disciplina e dar a efetiva condução dos processos de relevo que têm competência originária no órgão especial. E junto com a Amapar e com a Associação do Ministério Público, nós nos opusemos a essa redução e nós fomos vitoriosos no sentido de se manter em 25 desembargadores o número do órgão especial. Então, nós entendemos que essas atuações em prol da melhor prestação judicial é interesse de toda a sociedade, é interesse nosso, é interesse dos advogados, que basicamente vivem dos seus honorários, que eles precisam que tenha um processo que seja rápido, célere. Então, os conflitos precisam ter e serem resolvidos com mais rapidez no Poder Judiciário e somente com priorização dos investimentos no primeiro grau é que nós vamos ter isso. Então, analisando pelo quadro do Brasil inteiro, nós ainda temos um número muito pequeno de falta de juízes no Paraná, mas nós precisamos avançar na criação de varas especializadas e diminuir o número e o tempo de duração do processo. De fato, é fundamental, né, essa estrutura. Doutor Noronha, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, eu queria que você falasse do Dia da Cidadania, que é uma ação desenvolvida pela seccional, que presta diversos tipos de serviços para os cidadãos, é uma porta para a sociedade, assim, vamos dizer, usar tudo e abusar de tudo que a OAB pode proporcionar. Eu queria que você falasse do saldo desse trabalho e se isso vem ao encontro desse papel, ao encontro desse papel da OAB de ser uma das entidades que encampa as ações de cidadania. Então, eu gostaria de falar àqueles que estão nos assistindo, que estão tomando conhecimento desse projeto da OAB do Paraná pela primeira vez. Esse Dia da Cidadania é um projeto que nós já tínhamos na gestão anterior, que nós ampliamos nessa gestão, que é onde nós levamos os advogados para a praça, aonde o povo está. E nós, através de todas as comissões, nós vamos sanar as dúvidas da população mais carente. Então vamos lá, todas as comissões, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Igualdade Racial, Comissão do Idoso, da Mulher, Comissão de Diversidade, Comissão, por exemplo, de auxílio às vítimas de crime, enfim, todas as comissões que a OAB do Paraná tem, elas vão até a praça e prestam um atendimento ao público, com ações efetivas de cidadania. Porque não se constrói uma sociedade com cidadania se ela não conhece seus direitos. Se ela não conhecer os seus direitos, ela não pode exercê-los. E é isso que nós vamos fazer na praça. O advogado, a advocacia, através da OAB, foi para a praça, foi emprestar o seu conhecimento, o seu tempo para aquela população que mais precisa. Enfim, nós fizemos uma ação inclusiva e que foi noticiada muito lá no nosso estado, do Paraná, e que teve também desdobramento em várias subseções. Mais de 20 subseções fizeram simultaneamente o Dia da Cidadania no interior do estado. E eu digo que o saldo disso talvez para a população tenha sido muito significativo, mas para nós advogados também teve. Nós crescemos como pessoas quando nós podemos dar aquilo que nós temos para aquele que mais precisa. E nesse caso nós entregamos e emprestamos conhecimento, orientação. Então eu tenho muito orgulho de todas as nossas comissões e esse é um agradecimento público que faço por terem feito esse Dia da Cidadania tão especial. E que espero que todos os anos daqui para frente ele se repita e nós possamos, quem sabe, levar para todas as seccionais do Brasil um dia que seja o Dia da Cidadania do Brasil, da OAB do Brasil, onde escolheremos um dia
E todos, de norte a sul, de leste a oeste, nós fazemos um Dia da Cidadania, onde toda a advocacia vai estar emprestando o conhecimento e orientação a toda a população mais necessitada. Acredito que seria um evento bem gratificante, né, para todo o sistema OAB. Doutor Noronha, eu gostaria de parabenizá-lo, em primeiro lugar, pelo seu trabalho e de agradecer a sua participação hoje no programa OAB Entrevistas. Eu que agradeço, é um privilégio, tenho muito orgulho de ser presidente da OAB do Paraná, tenho muito orgulho da OAB que nós construímos, da OAB do Paraná, que vem sempre de outras gestões, sempre cada um construindo um pouco melhor do que aquele que fez anteriormente. Talvez esteja aí o sucesso das nossas ações e das nossas atuações. Mas eu tenho sempre que dizer a qualidade dos nossos funcionários da OAB do Paraná, que é, sem dúvida nenhuma, um privilégio trabalhar com profissionais tão qualificados que nos ajudam. Nós que temos uma atuação que é honorífica, não recebemos nada, mas fazemos tudo por amor e nós conseguimos fazer melhor quando nós temos bons profissionais ao nosso lado. Então, o meu agradecimento final vai para a Advocacia Paranaense, a todos os advogados e advogadas, mas também para os funcionários da OAB do Paraná. Muito bom, muito obrigada, doutor Noronha. Muito obrigado. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.